Foco no afeto de número 301. Tema de hoje: alegria ou exibicionismo? É um tema complicado de se abordar, não é, gente? Até que ponto dá para a gente perceber se a pessoa está lá mostrando um monte de coisas da vida dela e tudo, por alegria, né? Para querer compartilhar aquela alegria com outras pessoas? Ou até que ponto aquilo entra num teor de exibicionismo, ou seja, de uma necessidade, uma compulsão por exibir-se, não é? Onde a pessoa procura, basicamente, ali a gente sabe que é alguma autoafirmação, não é? Aquela pessoa que fica mostrando o corpo perfeito, perfeito entre aspas, porque isso é um conceito social e pobre, no meu entender até medíocre. Aquela pessoa que fica mostrando o corpo perfeito nas redes sociais, ela está comemorando a alegria de ter conseguido aquilo, ou ela está exibindo um status de vitória sobre as outras pessoas que não conseguem fazer isso? Aí, gente, como é que você vai medir isso, não é? Você sente, quando a gente olha, a gente sente. Você vê na cara da pessoa, se tem ali uma alegria, tem uma leveza, você nota até uma ingenuidade. A pessoa está ali num exibicionismo que, no seu parâmetro, eventualmente, ou no meu parâmetro, aquele é um exagero, não precisava tanto, mas isso é relativo, ok? Isso, no meu critério, eventualmente no seu critério também. Vai do nível de consciência, né? Ela está ali alegre mesmo, ingenuamente, mostrando ali, nossa, olha o corpo que eu consegui, eu malhei muito, eu fiz isso, regime, etc e tal. Então, né, até exagera um pouco e acaba indo para aquilo que a gente chama de mau gosto, que é outra questão também absolutamente relativa. Mas se tem uma alegria de fato ali, tudo bem, né, gente? Pessoa, cada um tem o seu jeito de mostrar, de manifestar a sua alegria, a sua tristeza, a sua raiva, a sua revolta, etc e tal, né? Então, aquela pessoa que está mostrando o corpo perfeito nas redes sociais, ela está comemorando a alegria de ter conseguido aquilo, ou está exibindo um status de vitória sobre as outras pessoas que não conseguem fazer isso? Também está na cara. E não é raro você perceber isso. Às vezes é uma pessoa muito bem sucedida, uma pessoa que é especialista nisso, naquilo, referente ao corpo, alimentação, saúde, etc e tal, e a pessoa consegue orientar muitas pessoas, mesmo consegue ajudar muitas pessoas a ter uma disciplina, a mudar isso, mudar aquilo, tudo de bom, né, para melhor. Ela está ali, no fundo, está no movimento de autoafirmação, está no movimento de competição. E essa competição, gente, essa autoafirmação, quando é por isso, tem ali uma amargura, tem ali uma aspereza, tem ali um tom um tanto grotesco, um primitivismo, né? Você vê no olhar da pessoa, no jeito da pessoa falar, no jeito de andar e tudo, você percebe que existe ali, de acordo com o nível de consciência dela. É digno de aplauso o que a pessoa faz, mas aí eu estou falando da parte interna da pessoa, porque eu quero falar da nossa parte interna também em relação a isso. Porque muitas vezes a gente olha para a pessoa, a gente vê o que ela está fazendo, mas não vê por que ela está fazendo. Falta empatia, falta olhar para o olho da pessoa e sentir o que a pessoa está sentindo. Às vezes a pessoa está lá com aparência de vitória, ela está disputando, ela conseguiu chegar lá, mas ela faz isso porque tem uma derrota dentro dela muito grande que ela não conseguiu vencer, vamos dizer assim, na verdade, superar. Ela não conseguiu transcender. Então aí ela vai na briga, porque digamos que uma pessoa nessa pegada, um belo dia ela tem uma recaída, vamos dizer assim, e ela dá uma brochada com esse papo de cuidar do corpo, de cuidar da alimentação e de tudo, porque ela teve uma recaída psicológica muito forte, aconteceu alguma coisa para a qual ela não tinha preparo, e aí ela cai. Essa pessoa, ela vai ficar numa desgraça existencial absurda. Aí os outros, né, os julgadores, né, ou seja, quase todos nós, ou todos nós, a gente começa a olhar, tá vendo? Pô, cadê a convicção dela, né? Toda poderosa, ela estava lá, toda poderosa, faz isso, faz aquilo, faz não sei o quê, tá lá, milhares de fãs, milhares disso, milhares daquilo e tal, não sei o quê, e depois aí de repente
deu uma caída. Então aquilo lá era furada, aquilo lá ela não estava, ela não tinha convicção daquilo ali, não. Aquilo era para enganar as pessoas, não necessariamente, né, gente? Compaixão aí, né? Não necessariamente. A pessoa estava lá por briga. E acontece que, como resultado dessa briga, ela não estava denigrindo ninguém, ela estava superando as limitações dela dentro do nível de consciência dela. E ajudou um monte de gente a fazer isso também. Um belo dia a pessoa tem uma recaída. Quem não? Quem não tem o direito? Não é? A gente tem o direito de ter uma recaída. A gente precisa das recaídas. São as recaídas que nos fazem renascer das cinzas, como a fênix, não é? Renovados. Ok? Quando aparece um amor na vida da gente, o nosso ego vai para o brejo. A gente se permite, a gente tem entrega suficiente para viver o amor, o nosso ego vai para o lixo. Que bom, porque aí dali do lixo a gente renasce, mas renasce renovado. Se mantém a entrega amorosa. Então essas recaídas são necessárias. O fato é que você via na cara dessa pessoa, enquanto ela se autoafirmava ali, você via que tinha um tanto de competição. Ela não falava em relação a ninguém, nessa hipótese aqui, não ficava denigrindo ninguém. Ficava falando, não, porque tem que ser assim, porque tem que ser... Mas o jeito da pessoa era de competição. Eventualmente julgava uma ou outra pessoa e você notava que tinha um pouquinho de competição ali. E no fim das contas, essa recaída foi brava para a pessoa. Ela estava competindo, estava fazendo um monte de coisa legal, mas ela estava competindo. Ela estava brigando, ela estava na guerra, fazendo coisas legais com ela, com o corpo e ajudando as pessoas. Mas partia de uma necessidade imensa de autoafirmação, para ela se sentir validada diante do social. Dá uma pensada sobre isso, gente. Aquela pessoa que mostra a mansão que comprou, ela está tentando dividir uma alegria ou está querendo mostrar-se superior e causar inveja? É a mesma coisa. Pode ser as duas coisas. Ela pode estar vivendo uma alegria autêntica ali, verdadeira, mas ela está querendo também, muito provavelmente, ali causar inveja. Você vê na cara da pessoa, esse provavelmente sai de cena quando você olha a pessoa, né? A cara dela. Ela está dividindo uma alegria, está lá no olhinho, tem uma certa pureza e tal, mas está buscando eventualmente aprovação social. A pessoa que está resolvida ou majoritariamente resolvida não precisa ficar mostrando mansão. Não precisa ficar mostrando nada, a pessoa aproveita. Ela não precisa ficar mostrando a mansão indistintamente. Ela vai mostrar para aqueles amigos do coração, aquelas pessoas que a conhecem, que ela sente que tem um percentualzinho de inveja, mas essa inveja não domina a relação. Amigos que genuinamente torcem por aquela pessoa. Ela vai escolher isso, não é? Então aquela pessoa que está mostrando a mansão que ela acabou de comprar, ela está tentando dividir uma alegria? Sim, pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que sim. Está no olhinho dela. Ou ela está tentando, está querendo mostrar-se superior e causar inveja. Tem casos em que está na cara que a pessoa está querendo mostrar-se superior e causar inveja. Tem um tom de raiva, tem um tom de que parece alegria, que é bom distinguir aqui, não é? Aquela risada de alegria, estou muito feliz, não é? É risada, às vezes uma gargalhada, com pureza. Tem umas youtubers que tem isso que eu acho uma graça. São pessoas que têm uma alegria pronta no rosto, uma pureza, uma ingenuidade até. É muito lindo isso. E tem também aquelas que têm vão fazer a mesma coisa, eventualmente mostrar a mansão que comprou. E tem aquela gargalhada, mas é a gargalhada da euforia, da vingança, da autoafirmação, fruto de uma disputa sanguinolenta. Estou aqui com a minha mansão. Eu estou caricaturando aqui, mas é por aí, ok? Não necessariamente nesse volume que eu estou fazendo aqui, mas você pode diminuir o volume. O tom da risada, o jeito que a pessoa ri, num volume menor do que eu estou fazendo aqui, você vê no olhar.
uma frieza, uma maldade, um prazer, o prazer do predador, não é? Então é importante a gente analisar isso, a gente olhar isso antes da gente julgar. E depois que sabe, depois que percebe, aí a gente não julga, que é o mais bacana. Né? A gente analisa bem para poder julgar. Não, quando eu tiver a percepção, aí eu vou dar o meu julgamento. Aí quando você tem a percepção e você está amoroso, você não julga nada. É o nível de consciência da pessoa. Eu respeito, vou respeitar, eu respeito o meu. Mas aí, se você não respeita o seu nível de consciência, você não vai respeitar o do outro, ok? Então é importante aceitarmos o nível de consciência que a gente está. De repente eu tive uma risadinha que foi meio que aquela euforia do predador. Poxa vida, então eu preciso meditar mais. Isso não é saudável, isso é uma competição sanguinolenta. Mesmo que fosse só uma competiçãozinha, a competição não tem nada a ver com a gente. Aquele pai que exibe o filho, que diplomou-se na melhor faculdade do mundo, ele que exibe o filho exageradamente, né? Ele está dividindo uma alegria ou querendo mostrar-se capaz, competente, buscando autoafirmação social? Vai depender da cara dele. Vai depender de como ele olha o filho, vai depender do carinho, ou se ele olha para o filho como com um tal rigor que vê apenas nele uma extensão de si próprio. Eu não consegui, mas o meu filho conseguiu. Ou eu consegui com tantos anos, mas com bem menos idade, meu filho conseguiu. Ou seja, é vitória na disputa sanguinolenta de autoafirmação social. Gente, dá uma olhadinha o quanto as pessoas, nós, né? Todos nós, o quanto a gente, querendo ou sem querer, prestando atenção ou não, o quanto a gente é escravo do social. O social ao qual nós fazemos parte, é claro, a gente é parte desse social, mas social que quando a gente faz parte dele, a gente tem que, se para fazer parte direitinho, bem integrado, a gente tem que um pouco se lixar para os outros. A gente vai se lixar para os outros nas emergências, assim, fazer caridade, etc. e tal. Mas nas questões existenciais não é preconceito direto, é julgamento direto, é denegrir direto, é fofoca direto. A fofoca que faz com que a gente fale da gente usando o outro. A fofoca, tem um post meu que fala sobre isso. Que é assim, a fofoca, se for fofocada, não se preocupe, porque senão as pessoas estão falando delas mesmas, usando você como bode expiatório. Elas estão projetando em você aquilo que elas não conseguem aceitar nelas mesmas. Então elas condenam em você. Não é nem pessoal. Aquela mulher que arranjou um noivo e que está cega para se casar e fica exibindo isso exageradamente nas redes sociais. Exageradamente também é relativo, ok? Mas para um parâmetro mediano, me entendam com jeito, se possível, ok? Fica exibindo isso exageradamente nas redes sociais, ela está dividindo uma alegria ou buscando autoafirmação social, mostrando-se vitoriosa, entre aspas, é claro. Isso não é vitória, isso já é declaração de derrota, né? Mostrando-se vitoriosa ante suas amigas, que não casaram ou que se casaram, mas não tão bem quanto ela vai se casar. Porque ela arrumou um noivo que é isso, que é aquilo, que não sei o quê, papapá, com muito mais valores sociais do que os maridos das amigas, né? Você vai ver no olhinho dela, você vai ver no temperamento dela, você vai ver no jeito dela. Então, de repente, você vê aquela pessoa que você, nossa, a pessoa vestindo uma roupa que você fala, pelo amor de Deus, nossa senhora, cadê o senso de noção dessa criatura? Meu Deus, que roupa esquisita, né? Isso acontece muito no universo feminino, masculino também, no universo feminino. Nossa, aquela mulher exibindo o corpo, meu Deus, seria menos exibicionismo se ela ficasse pelada, porque o corpo, ele realça, porque a roupa realça algumas partes do corpo, muito mais do que se a pessoa tivesse pelada. Chama a atenção para determinadas partes do corpo do que se a mulher tivesse pelada, né? E aí entra o julgamento, não, mas por que fazer isso? Mas que não sei o quê, que isso, que aquilo. No universo daquela mulher que está fazendo isso, pode ser uma coisa absolutamente natural, ela pode ser uma ingênua. Aí muitas mulheres que estão me ouvindo agora
podem estar dizendo o seguinte: ah, ingênua, me engana que eu gosto. Ah, você é ingênua, tá bom. Ah, uma baita de uma biscate, tá bom, ingênua. Cuti-cuti, piu-piu, acho que eu vi um gatinho. Muita mulher pode dizer isso diante de uma afirmação dessa. Ela pode estar fazendo isso por ingenuidade, não é? Eu sei que é muito raro que isso seja feito por ingenuidade, mas pode ser. Falta de noção, que a gente costuma dizer. Né? A pessoa aprendeu que isso é legal, ela pega e faz isso, mas não sabe ela não sabe o que está dizendo, porque roupa é um instrumento de comunicação. Não é? Você diz, através da roupa você fala com a sociedade, você se comunica com a sociedade. Não é? Então essa pessoa não tem muita noção do que está falando. Ela tem até um certo ponto, mas a partir do ponto que eventualmente vá para o ridículo, ela não tem essa noção. Às vezes tem essa noção, sim, e usa aquilo lá como competição e tudo mais. Então você tem que ver o comportamento, você tem que ver olhar, você tem que ver respiração, você tem que ver o jeito da pessoa, tem que ver um monte de coisa para você sentir a pessoa. Aí não acontece uma avaliação via mente, acontece uma percepção via coração, que é uma outra coisa. E quando acontece isso, você vê, você conhece a pessoa. E se você está bem com você mesmo, você não julga. Você não entra em julgamento. Então, é importante realçar aqui, gente, que existe uma alegria, a alegria de dividir as coisas que alguém conseguiu na vida, porque ela queria muito que isso acontecesse ou tal coisa acontecesse na vida dela. E ela pode ingenuamente exibir isso, que eu acho um crime contra si próprio. Né? O segredo do amor é o segredo, e aí vale para qualquer outra coisa, não é só amor não. Mas a pessoa, ingenuamente, ela acha bacana, ela acha que todo mundo vai olhar para ela com o mesmo amor que ela olha para as pessoas, isso é projeção. E não é, as pessoas, em geral, as pessoas olham com um olhar bem pesadinho mesmo. E essa energia de inveja, essa energia pesada, essa energia destrutiva que vem, acaba pegando, sim. Pega por quê? Mas eu não sou fraco, eu sou forte. Eu acredito que você seja forte, mas tem um momento que você fica com raiva. É nesse momento que você abre a porta e por empatia, por simpatia de onda, você capta todas as ondas de energia ruim que estão em torno de você, dirigidas a você, né? Então, mais uma ação de ingenuidade no expor, né? Nesse excesso de exposição. Né? Aí fica aquela pergunta, gente, de quanta afirmação social depende a sua autoestima? Dá uma refletida, por favor, gente. Estou refletindo aqui também. De quanta afirmação social eu dependo para me sentir incluído, para me sentir aceito, interessante e amado? Eu dependo de um tanto. E como é que eu consigo? O que eu faço para conseguir essa inclusão, essa aceitação, essa interessância no ponto de vista dos outros sobre mim? Esse amor no ponto de vista dos outros em relação a mim? O que eu faço para conseguir isso? Eu fico batalhando a vida toda para ter 10 mansões, uma em cada grande metrópole do mundo? Eu fico exibindo viagens milionárias? Eu fico exibindo carros, bens materiais para conseguir a sensação de inclusão, de aceitação, de interessância e ser amado e de amor? Quem vai por esse caminho é uma rota de colisão. Em algum momento a pessoa colide com ela mesma. Colide e é um negócio pesado, é uma barra pesada. É importante a necessidade que nós temos de nos sentirmos incluídos, aceitos, interessantes e amados. Porque isso faz parte da nossa realidade biológica. Nós somos uma espécie relacional. E para dar certo precisa ser generosamente relacional. Então eu não precisava, em princípio não precisava fazer nada para ser aceito, bastava existir. Mas a sociedade que a gente inventou, que ainda carece de muito crescimento, de muita evolução, principalmente quando a gente sair do estado de praga biológica, se não nos dizimarmos antes, então a gente vai sim conseguir uma relação saudável, uma relação de aceitação incondicional, uns em relação aos outros. Aí ninguém vai ter o desejo de autoafirmação, porque já está aceito, já está amado, já está incluído, já é interessante.
Então toda essa disputa, esse exibicionismo, o lado sombrio desse exibicionismo que nós temos, todos nós temos, isto vem do estado bélico em que a gente vive. Porque eu chego à conclusão que, olha, eu sendo amável, eu sendo interessante, eu sendo amoroso, eu não vou ser incluído nunca, imagina, porque vão me chamar de trouxa, porque a sociedade, no fundo, bélica, ela acha que o cara que é entregue, amorosamente entregue, o cara é um trouxa, um babaca, é um tolo. Então, o que faz com um cara desse? Despreza. Ah, tem que ser aquele cara que é o bonzão, aquele cara que... Ah, o bonzão, o que é? Ele é um empresário poderoso, é um cara que tem muito dinheiro e tudo. Nada contra, tem muito empresário poderoso que bom que o poder está na mão deles. Tem muitos. Mas aquela visão do empresário poderoso, predador, guerreiro mesmo, destruidor, né? A sociedade aplaude isso. É aquele que pensa, tem como filosofia, quanto mais dinheiro, melhor, não importa o meio. Quanto mais dinheiro, melhor, é muito bacana. Mas importando o meio, claro. Né? E isto aqui não é uma exposição moralista, não tem nada a ver com moralismo isso aqui. Tem a ver, sim, com o atendimento de uma necessidade básica da gente, que é a generosidade, a amorosidade, o afeto. Então, de quanta afirmação social depende a sua autoestima? De repente você percebe na vida que você estava procurando amor, tudo que você queria era amor, era inclusão, mas você só está conseguindo competidores. Você passa a vida toda procurando amor. Aí você vai exibir isso, você exibe aquilo, você faz isso, você faz aquilo. Mas do jeito que você está fazendo, eventualmente você está usando uma linguagem social que é a linguagem do competidor, do guerreiro. Aí você está procurando amor, mas você só consegue competidor. Aí você vai se ferrando cada vez mais e não sabe, passa a vida inteira fazendo isso, você não tem noção. Você perde o senso de noção. Você já não tinha, né? O senso de noção do que está acontecendo. Pô, eu faço de tudo, caramba, né? Eu faço tudo que todo mundo fala que é para fazer. Poxa, aí amar, ser amado, que é o que eu necessito, não tem isso. Eu acho que alguém me ama, depois de um tempo eu vou ver que é interesse. Eu acho que outra pessoa me ama, depois de um tempo eu vou ver interesse. Eu acho que amo alguém, depois de um tempinho eu vejo que é interesse. Acontece comigo, meu Deus, eu estou estragado, eu estou doente. De uma certa forma a gente está. Não medita, não tem contato consigo próprio, vai entrar nessa. É que o espírito competitivo põe as pessoas gravitando em torno de um binômio terrível: inveja e vaidade. O espírito competitivo põe as pessoas gravitando em torno de um binômio terrível, de uma virulência destrutiva absurda, que é a inveja e a vaidade. Eu quero falar sobre um e sobre outro aqui, gente. Num dado momento, uma pessoa conhece alguém com uma determinada habilidade que julga ser maior que a dela própria e sente inveja, isso é natural. Daí em diante, o que a pessoa fizer com essa inveja vai revelar o seu caráter. Vai revelar se é uma pessoa mais capaz de amor ou apenas capaz de destruir, como a maioria das pessoas faz, ou seja, mediocridade. Na bem provável hipótese da reação ser destrutiva, ela poderá tentar pôr à prova ou desqualificar o invejado. Ela invejou, ela desqualificou, ela tentou destruir, invalidar aquela pessoa que ela está invejando. Aí o invejado tem uma reação destrutiva. Esse invejoso, bem provavelmente, poderá tentar pôr à prova esta pessoa, o invejado, ou então desqualificar esse invejado. Por outro lado, ele poderá se intimidar, sentir-se inferior e fugir, andar por aí se escondendo, temendo ser reconhecido pelo lixo que tem certeza de que é. Em ambos os casos, essa pessoa estará completamente equivocada, estará partindo da ideia ilusória
de que as pessoas são umas melhores do que as outras, e aí está toda a questão, gente, ninguém é melhor que ninguém, por incrível que isso possa parecer, por absurdo que possa parecer, por mais poliânico que isto possa parecer, ninguém é melhor do que ninguém. Essa pessoa estará esquecendo de que cada um de nós tem uma única e insubstituível excelência. Ainda que isso não fosse verdade, e aí vem o caráter, estará vivendo em declarada guerra ao mundo e se sentindo uma derrotada. Justamente porque essa guerra nasce perdida em todas as instâncias. Quando a gente pensa que o invejoso destruiu o invejado, na verdade, foi o invejado que se permitiu destruir pelo invejoso, por falta de percepção. Por exemplo, vaidade combinada com excesso de exposição por parte do invejado. Então tem a alegria de mostrar os bens, as coisas bacanas que ele tem, as qualidades físicas, mentais, emocionais, materiais, etc. e tal. Mas tem ali também, tem a vaidade. E aí entra o excesso de exposição de acordo com o tamanho da vaidade. Pronto, isso é prato cheio para atrair a tal da inveja. Porque o invejoso, ele está em competição o tempo todo. E nesse caso o invejado também. Ah, eu tenho mais do que todo mundo. Nossa, o cara que tem menos um pouquinho ali, que pode ter mais, ele vai dar um jeito de acabar com o cara que falou que tem mais do que todo mundo. Competição. Por pura falta de percepção, o invejado se deixa destruir pelo invejoso no exato momento em que entra em sentimento de raiva da inveja e ou do invejoso. Quanto ao invejoso, bem, esse reagiu com inveja destrutiva por já estar sentindo-se destruído. Pessoas assim, emocionalmente ainda imaturas, precisam pensar bem que caminho tomar quando virem o próximo como um ser mais hábil. Que o encontro as inspire a encontrar a sua própria excelência ao invés de induzi-las à destruição do outro. Que o encontro com uma pessoa que aparentemente é mais do que eu me inspire. Poxa, ela chegou na excelência dela, eu também vou chegar na minha. A excelência dela é dela, não adianta eu querer me apropriar da excelência dela, eu quero chegar na minha excelência. Esse é o barato. Ninguém destrói nada sem antes ficar em ruínas. Agora, gente, vamos falar um pouquinho da vaidade. Lembra do que eu falei do binômio? Inveja e vaidade. Aí eu vou, para falar da vaidade, eu vou ter que acoplar aqui também orgulho e arrogância, não é? É um trio que age junto. Orgulho, vaidade e arrogância em excesso, porque orgulho, vaidade e arrogância num nível saudável existe e é muito bom. Orgulho, vaidade e arrogância em excesso medem a distância que a pessoa está dela mesma. Perde nessa medida a noção de si próprio. Quase sempre por ter sofrido desqualificação, desprezo, humilhação e descaso. A pessoa que não tem contato com seus próprios valores e não tem uma vida interior saudável, reage a essas agressões e esses esforços negativos com tais excessos de orgulho, vaidade e arrogância. Quase sempre por ter sofrido desqualificação, desprezo, humilhação e descaso, a pessoa que não tem contato com seus próprios valores e não tem uma vida interior saudável, reage a essas agressões e a esses reforços negativos com os tais excessos de orgulho, vaidade e arrogância. Já a pessoa que tem percepção de si própria tem orgulho, vaidade e arrogância em níveis saudáveis. Orgulho saudável é amor próprio, que na versão não saudável é competição social. Vaidade saudável são aqueles cuidados para sentir-se bem consigo próprio, que na versão doente é o exibicionismo. Arrogância saudável é a pessoa apropriar-se de si própria. Na versão doente é apropriar-se do outro.
Nesta configuração saudável, ante a desqualificação, ao desprezo, à humilhação e ao descaso, ela simplesmente responde, ela não reage. Então, se ela foi desqualificada, desprezada e humilhada, ela não vai brigar, ela vai responder. Ela consegue a lucidez suficiente para não virar passageira das raivas guardadas que ela tem. Outra vez e sempre, meditação e treino de relacionamento generoso formam o caminho mais curto em direção a essa lucidez. Basta querer fazer e fazer. Orgulho, vaidade e arrogância vêm na versão doente e na versão saudável. Na versão saudável, só com foco no afeto. E aí fica a pergunta, gente. De quanta afirmação social depende a sua autoestima? Você conseguiu a resposta? Essa resposta vai dizer o quanto a sua autoestima está em baixa. Se da sua afirmação social depende muito a sua autoestima, então a sua autoestima está bem baixa. Agora, se em relação à afirmação social a sua autoestima não depende de nada, se a sua autoestima não depende em nada da sua autoafirmação social, nada, aí a sua autoestima está bem saudável. Aí você vai se relacionar com as pessoas pelos valores que você de fato tem. São os caracteres de algo único que você tem para se relacionar amorosamente, generosamente, afetuosamente. É basicamente isso, gente. Agora, tudo isso, gente, desde o comecinho, desde a percepção inicial, quando você olha aquela pessoa que está exagerando na exibição, aquela que está escasseando a exibição, tudo isso, você tem que olhar para tudo isso, você precisa olhar com isso, não perdendo o tempo todo o seu foco no afeto.